Estamos de volta com mais um review aqui para o nosso canal e o aparelho de hoje é o Xperia E Dual da Sony, o novo smartphone com Android de entrada, que é para aqueles que querem se iniciar no sistema Android, se iniciar nesse mundo dos smartphones. Ele é um aparelho que tem como principal característica o fato de ser 2 chips, o Dual SIM, que os brasileiros tanto eles querem isso hoje. Aqui na caixa nós temos algumas informações dele sobre as especificações, sobre o que ele tem aqui, as funções e também o número de e-mail e também aqui o número de série, algumas informações aqui sobre o aparelho. No pacote de acessórios nós temos o básico que tem nesses aparelhos, aqui um carregador micro USB, também os 2 manuais, que é um guia de iniciação e também sobre informações, né, de radiofrequência, etc, que todos os aparelhos têm. E o fone de ouvido. O fone de ouvido é um fone de ouvido bem simples. Ele não é o mesmo utilizado nos aparelhos top de linha, vamos dizer que ele é compatível com a categoria do Xperia E Dual. E por último, o cabo micro USB, que serve para sincronizar com o computador. O Xperia E Dual é um aparelho pequeno. Como é um smartphone de entrada, ele tem uma tela pequena, não tem uma grande tela como os tops de linha, mas ele tem um acabamento bonito. Aqui a Sony colocou até um aro nele prateado que dá um ar assim de bom acabamento, e de fato ele tem um bom acabamento, o plástico utilizado é bom. De espessura ele tem apenas 11 mm, que é um pouco espesso para o padrão hoje, de 61,8 mm de largura e 113,5 mm de altura, e pesa apenas 115 gramas, um aparelho bem leve. Aqui em uma das laterais nós temos o botão de volume e temos esse botão prateado que é o de ligar, né, e de standby. Ele tem um volume maior aqui, como acho vários aparelhos da Sony hoje tem, e ele é legal que dá para você utilizar esse botão em ambas as mãos, que é essa proposta da Sony. E por último aqui desse lado um botão dedicado à câmera, que é padrão da Sony em todos os seus aparelhos. Do outro lado nós temos aqui a entrada do cabo, né, micro USB, em cima a entrada do fone de ouvido, padrão 3,5 mm. Atrás nós temos abaixo o alto-falante dele e também o microfone para gravação, aqui além de sua câmera de 3,15 megapixels, que é a câmera dele, que é bem fraca e não tem câmera frontal. Ele tem uma textura aqui na parte de trás, que é um bom acabamento que facilita a empunhadura. Internamente nós temos a bateria dele, uma bateria que é suficiente aqui para a categoria dele, que é 1530 mAh, que aguenta bem aí de 1,5 até 2 dias de uso aí moderado do smartphone, que é o padrão dos smartphones hoje, não passa o consumo de bateria disso. Temos atrás também os dois slots, né, do cartão SIM card, um para cada operadora, e o slot do cartão micro SD. Ele só tem 4 GB, né, de armazenamento interno, então vai ser mais que bem-vindo um cartão de memória nele aí. A interface que a Sony utiliza, a interface Timescape, que é uma interface que muda bastante o Android, e devido a isso muita gente não gosta, né, que prefere o Android puro, mas ela não deixa o aparelho tão lento como acontece com outros fabricantes. Falando do sistema, o Android, ele roda o Android 4.0, ele roda o Ice Cream Sandwich, ainda não roda o Android Jelly Bean, embora tenha uma promessa de atualização dele pela Sony. Na parte de hardware tem um processador de 1 GHz, de single core, memória de apenas 512 MB, armazenamento interno ele tem 4 GB, né, conforme já foi dito, e a GPU dele é uma GPU bem antiga, uma Adreno 200. Mas, embora ele esteja um hardware bastante simples, nos testes que nós fizemos aqui nele, ele teve até que um desempenho, vamos dizer, um desempenho bom para um aparelho com o hardware inferior que ele tem, e por ser um aparelho de entrada. Ele teve um bom desempenho na navegação web, que é importante também. Aqui um teste rápido de benchmark aqui no AnTuTu, ele fez 5.000 pontos, 5.068, que para o padrão dele até que não é uma pontuação ruim. Ele conseguiu uma pontuação boa aí, que é o suficiente aí. Mas, como eu sempre digo, testes de benchmarks nem sempre dizem a verdade, ali são só testes. O bom é nós testarmos sempre o aparelho na prática. E na prática, como que se saiu o Xperia E Dual? Primeiramente aqui a navegação web, ele abriu todos os sites como qualquer Android, abriu muito bem por sinal.
bem rápido. O zoom aqui de pinça funciona como se fosse qualquer Android top de linha. E a leitura facilitou bastante também aqui. Mas um teste interessante, só antes que eu me esqueça, a configuração aqui dos dois chips de memória, de dois chips de operadora, ele é feito aqui, você pode escolher qual operadora você recebe ligação e não ele para utilizar os dois chips tem que escolher um de cada vez aqui, embora ele receba chamadas nos dois, mas tem que parar um. Até mesmo na utilização do 3G, no tráfego de dados, ele não consegue utilizar o tráfego de dados de duas operadoras ao mesmo tempo. Então aqui na tela está até aparecendo. Aqui está bem rápido nesse aparelho. A câmera dele é uma câmera de 3.15 megapixels, é uma câmera, vamos ser sincero, uma câmera bem fraca. É uma câmera muito fraca que tira aquelas fotos emergenciais mesmo. Não espere tirar fotos boas, fotos com ótimas qualidade e substituir a câmera, porque a câmera é bem fraca. Aqui ela tem as configurações básicas, né, de qualquer câmera aqui do Android. Você pode escolher como valor de exposição, o equilíbrio de branco, algum modo de cena, modo de disparo e etc. Um detalhe ruim é que ele não consegue focar, e não tem aquele touch focus. Ou seja, ele nem na tela você consegue focar, e também com o botão apertando normalmente apertando até a metade ele foca, ele não consegue. Ó. Você pode apertar ele, o primeiro reconhecimento ele já vai tirar a foto, então é uma câmera bem fraca. Então pessoal, esse aqui é o Xperia E Dual. É um aparelho de entrada, mas que tem um hardware muito fraco. Tem aparelhos aí que talvez que concorrente dele, como o Motorola Razr D1, talvez tenha um preço semelhante e tenha um desempenho melhor. Mas para quem gosta do design da Sony, que tem um belo acabamento, melhor que o do D1, por exemplo, a pessoa aí com certeza, e precisa, né, naturalmente de dois chips, duas operadoras diferentes, é um bom aparelho sim para ser comprado. Então, se você gostou do nosso canal, dá um joinha aqui embaixo, se inscreva ou assista outros de nossos vídeos que estão aí na tela. Valeu!